Hoje inicia esse novo ciclo para várias criaturas nesse sistema da nossa Terra, do nosso plano espiritual. Hoje inicia esse novo ciclo para que seja aberto muito do que está acontecendo no sistema das pessoas do plano espiritual. Neste dia, hoje, eu falarei sobre o ciúme, o que ocasiona o ciúme para as pessoas. O tarô do ciúme, abrirei o oráculo sobre o ciúme, o que ocasiona para as pessoas, o porquê que as pessoas não caminham para a frente. Quem tem excesso de ciúme não consegue se reencontrar e não consegue fazer com que a pessoa que está ao seu lado seja feliz. O excesso de ciúme ocasiona para a pessoa transtornos que ela não conseguirá depois sair, porque o ser humano imagina às vezes que está ganhando com o ciúme ou a inveja das outras pessoas, somente cairá em transtornos porque não conseguimos ser felizes com a queda do outro. Principalmente aquele que busca ser feliz com a luta somente pela outra pessoa, as pessoas que querem ser felizes, imaginando que o outro fará ela feliz se a outra pessoa deixará ela feliz. Não seremos felizes dessa forma. Durante muitas vidas, reencarnações já batalhamos atrás deste mesmo sentimento e continuamos errando na mesma intenção que é o ciúme. A inveja, a maledicência das pessoas, o desequilíbrio, porque o ciúme ocasiona transtornos para nós, transtornos de personalidade, transtornos psíquicos, transtornos espirituais. Não conseguimos às vezes ultrapassar a nossa condição de vida e não podemos às vezes encontrar pessoas para conviver conosco. E se encontramos pessoas para conviver conosco, não conseguimos conviver com as pessoas se tivermos excesso de ciúmes. O ciúme já levou muita gente para a queda e principalmente a perda das pessoas que amam. Muitas pessoas se perdem na vida, deixam de amar porque têm um excesso de ciúme. Então pare um momento que estou falando esse tarô, que é o ciúme, que não levará a lugar nenhum. O ciúme somente fará com que perca essa pessoa da sua vida, a perda dela. Porque aquele que tem excesso de ciúme somente tem a perder, porque não conseguirá continuar a sua estadia aqui. Devemos deixar as pessoas, às vezes, com os seus pensamentos. Se cobrarmos muito do outro aquilo que nós não queremos para nós, a outra pessoa ficará sufocada e não conseguirá assimilar o que quer naquele momento. O excesso de ciúme faz com que as pessoas se tornem amargas, com o seu sistema nervoso abalado, porque traz a depressão. O ciúme ocasiona depressão para as pessoas. Além de que o ciúme, excesso de ciúme, envolvendo junto com a inveja, traz para as pessoas muito daquilo que nós não queremos para nós. Sempre repetimos aqui que o que não queremos para nós, não queremos para o outro. O que eu não quero para mim, não quero para o outro, então eu não devo de exigir demais aquilo que eu não posso dar. Se eu não posso dar alguma coisa para o outro, não posso exigir tanto do outro. Como eu vou exigir do outro aquilo que eu não posso nem dar para mim, ou eu às vezes não aceito a condição da minha vida. Então, neste tarô de hoje, que é o ciúme, estou falando que se não pararmos e pensarmos o porquê de estarmos assim, somente cairemos. Já no passado erramos por trabalhar com pensamentos que somente nós éramos responsáveis por nós. Quer dizer que nós jogamos em outras pessoas a nossa vida e não vivemos a nossa vida por pensamentos
que nós somos seres que não podemos jogar no outro a responsabilidade nossa. O principal sintoma da queda de relações neste plano de vocês aqui, principalmente, é o excesso de ciúme. As pessoas se sentem afogadas às vezes com as suas mágoas, o seu sentimento que não podem pôr para fora, porque a pessoa sufoca. Seres humanos sufocam uns aos outros e não conseguem, às vezes, viver a sua vida porque ela traz transtornos. São como flechas lançadas que não voltam. O ciúme é como flecha lançada. Jogamos ela, ela não volta. Assim é as palavras que falamos para as pessoas também, as palavras às vezes mal faladas. Palavras que não tem conexão, não tem conexo. Porque as pessoas devem de ter palavra e principalmente o que envolve o ciúme ocasiona transtornos para todos. Sempre dizemos através do tarô que se as pessoas não concretizarem a sua ação para conseguir o seu estágio evolutivo nesse planeta, nesse sistema, nesse plano espiritual, se a pessoa não deixar que o seu lado interior resolva os seus assuntos que estão pendentes em sua vida, se a pessoa tiver excesso de ciúmes e não concretizar a sua vida com calma e com discernimento, se o ser humano aqui não parar e não refletir sobre sua vida, sua condição espiritual, sobre o porquê ela está com essa pessoa, qual é o motivo dela estar com essa pessoa hoje. Tem seres humanos que nem sabem o que estão fazendo com a outra pessoa, porque nem tem motivos de estar aqui junto com alguém, porque não tem nem conexão, não tem afinidade. Sem afinidade não existe relação. Relação afetiva tem que existir afinidade. Existe diferença de relação espiritual e relação carnal. Seres humanos aqui estão pensando que é somente relação carnal e não espiritual. A relação carnal está sujeita à queda de um momento para outro. Aquele que vive somente o momento carnal e não o espiritual não conseguirá sobreviver num relacionamento. Aquele que condiciona a sua vida para uma relação afetiva carnal não irá para a frente, porque não tem conexão com o mundo espiritual. Aquele que não tem conexão com o mundo espiritual através da relação de afinidade, de amor, não continuará a sua busca por pessoas. Por isso que ninguém encontra ninguém, porque aqui somente querem pessoas para momentos e não para a vida. Por isso que as pessoas não se sintonizam mais, porque o mundo virou somente apego à carne e à matéria e não ao espírito, que é ao lado sublime dos espíritos, que é sentir a pessoa no coração, o afeto, o toque das pessoas. As pessoas não se tocam mais, as pessoas não sentem a outra, as pessoas não têm afinidade, as pessoas não têm um amor para com a outra. Somente querem usar os corpos dos seres humanos aqui como se fossem carne exposta no açougue. Ninguém é carne exposta no açougue, somos seres humanos que todos estão evoluindo. Então vamos parar de ver o ser humano como um pedaço de carne, exposto para compra e venda. Vamos reconhecer nossos princípios, nossa evolução espiritual e de onde viemos para onde estamos indo. O mestre Oxalá, que é o nosso regente, não criou o ser humano para que ele chegasse ao ponto de somente pensar que o lado afetivo somente é sexual, ou o lado do corpo, e não o lado afetivo. Primeiro sintoma da queda de um relacionamento é o ciúme e também o excesso de apego com a pessoa. Então devemos aprender neste tarô de hoje sobre o ciúme, que ninguém pertence a ninguém. Somos seres em evolução, somos espíritos. Se encontramos alguém no caminho, afim, porque são pessoas que estão para nós,
condicionadas para aquele momento. Existe sim a alma gêmea que está caminhando conosco desde que fomos criados como espírito. Fomos criados como um espírito aqui nesta Terra, nesse planeta, nesse sistema universal, sistema do universo. Fomos criados para sermos felizes com alguém, mas não com várias pessoas. Não vamos confundir amor com aquilo que hoje fazem aqui, que é aquele orçamento, aquele momento que passa. Seres humanos aqui somente se tocam em um momento, depois já estão virando as costas e estão indo embora. Não devemos viver dessa forma, vamos amar as pessoas, ter sentimento. Principalmente não vamos trair ou não vamos roubar ninguém de ninguém. Sempre repetimos isso para deixar claro que o mundo espiritual não é feito de roubos, de amores de outros ou de outras. Vamos ter convicção e respeito próprio por nós mesmos e por aqueles que estão ao nosso lado, que caminham conosco. Se somos seres em evolução, devemos respeitar a todos e ter respeito pelo que estamos fazendo, para que amanhã não cobre de nós aquilo que nós fizemos. Sempre existirá aquele que está observando seu caminho, aquele que conta tudo, que vem com a fofoca, que vem com a maledicência, com aquilo que não existe. Sempre existirá aquele que falará falso testemunho, que mentirá, que vai extorquir, que vai denegrir sua imagem. Sempre existirá, como sempre existiu, a mentira, a falsidade, a falsa expectativa por outras pessoas. Aqueles que gostam de ver o outro cair. Então, neste momento, eu peço que, se estiver com ciúme de alguém, analise se esse ciúme está concreto em sua vida e por que está fazendo isso. Às vezes fazemos algo automaticamente, como este perfume que eu apertei automaticamente. Fazemos assim com nossa vida. Agimos por impulso. Não pensamos no dia de amanhã e não pensamos nas pessoas que estão conosco. Traímos, mentimos, tiramos as pessoas dos outros, vivemos uma vida que não é nossa. Vivemos uma vida que não pertence a nós, que é uma vida de ilusão e falsa expectativa. Esses relacionamentos assim jamais durarão. Durarão pouco tempo. Não duram porque não existe união. Sem união não existe conclusão dos fatos. Não existe expectativa de vida amorosa. Por isso que muitos pedem para quê? Entidades, mentores espirituais, orixás, ciganos, pombageiras, todos, principalmente as pombageiras que são as perseguidas, elas são as perseguidas pelas pessoas para que façam mal. Vou pedir para as pombageiras que façam as coisas. Pombageira não faz essas coisas, porque amarrar as pessoas, essas coisas estão ultrapassadas, que nem existiram. Guardiãs não fazem essas coisas que pedem. Essas coisas que pedem para que façam, não existem essas coisas. Então vamos parar e que se não existir o amor, não vai existir. Se uma pessoa não consegue encontrar o seu amor pelo seu coração, pelo seu sentimento, se uma pessoa não consegue encontrar alguém através do seu sentimento, a sua busca diária, para encontrar alguém, como é que vai encontrar alguém? Através da magia, do oculto. Vai amarrar alguém para depois ficar o resto da vida amarrado com algo errado na sua vida. Maria Padilha sempre diz isso, que o que não quer parar, tu não queira parar. O outro, então, não quer parar, o outro não queira parar, tu. Sempre Maria fala isso, que devemos ter respeito por nós e não pedir o que não é de nosso merecimento. Principalmente vamos merecer aquela pessoa que está para nós e não comprar o amor de ninguém, nem fazer magia para trazer ninguém para ninguém, porque ninguém traz ninguém. Vamos ter respeito por nós, por nossa condição e vamos caminhar com pensamento positivo. Que o povo, os guardiões nos cuidem, que o Arcanjo Miguel nos abençoe, que traga prosperidade, caminhos de luz, paz e esperança, que o ciúme faça morada longe de nossa vida. Longe para que não destrua a nossa convicção no lado espiritual positivo. Obrigado a tu, bons caminhos, paz, luz e esperança. Assim seja, assim será. Assim será em nossa vida. Obrigado.